Oi, gente, como vocês estão? Para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou a Leti, eu sou arquiteta. Eu trabalho há quase 10 anos com reforma residencial e eu resolvi unir em um vídeo só as maiores dúvidas que eu recebo dos clientes quando a gente vai projetar e reformar um banheiro. Então, se você está começando a sua reforma, tem dúvida ao longo desse processo, fica até o final do vídeo que com certeza alguma dessas dúvidas é a sua também. Vamos lá. Primeira pergunta, eu acho que é uma das principais. Qual o melhor revestimento para usar no banheiro? Eu preciso colocar em todas as paredes? E quando a gente pensa melhor ou pior, é uma pergunta sempre muito relativa, né? Mas pensando em um banheiro, que é um espaço que normalmente tem muita umidade, né? Porque a gente tem muita água vindo do chuveiro, enfim. A gente precisa pensar em revestimentos que eles sejam mais resistentes à água, à umidade, né? Então a gente pode permear diversos materiais. Então a gente pode usar desde um revestimento, um porcelanato, uma cerâmica, uma pastilha, um azulejo hidráulico, mas sempre pensando na performance dele com relação à resistência à umidade. Então, por exemplo, você não pode usar obviamente, tem uns vinílicos mais resistentes à água, mas não são totalmente, né? Então, quando a gente pensa na escolha da materialidade do banheiro para revestimento, a gente precisa levar isso em consideração. Se a gente adentrar para um porcelanato, que é o mais comum, aí a gente tem 60 por 60, 90 por 90, 1 por 1, 1,20 por 1,20, 60 por 1,20, enfim, lastras, que são os grandes formatos. Tem diversos tamanhos no mercado, né? A gente sempre também precisa se atentar por exemplo, os porcelanatos retificados, que o rejunte, ele é quase imperceptível. Então eu sempre gosto de utilizar os porcelanatos retificados, não com acabamento bold. Quando você compra o revestimento, sempre se atentar a isso. Então, se a gente pega, por exemplo, um padrão 90 por 90, um porcelanato 90 por 90, que é mais comum também, na hora de projetar, para definir o formato do porcelanato, o tamanho do porcelanato, a gente faz a planta de paginação de revestimento, paginação de piso, que é justamente nessa etapa que a gente determina qual é o melhor tamanho para o porcelanato desse banheiro em específico, o que vai ter menos perda, o que vai ter menos rejunte. Então, isso tudo é determinado também no projeto. Quantas caixas a gente vai precisar, cor de rejunte, qual a argamassa. Então, são determinações que a gente faz no projeto, levando em consideração o que a gente espera para esse banheiro, né? Uma outra coisa super importante se a gente adentra para porcelanato em si é a superfície. Então a gente tem superfície polida, que é a brilhante, a gente tem superfície natural, a gente tem superfície externa, que são para áreas externas, que é aquele porcelanato mais áspero, sabe? E polido, que é o brilhante, o natural ou acetinado, ou de área externa. Piso, sempre é interessante a gente usar uma superfície natural ou acetinada, porque a brilhante barra polida, ela escorrega um pouquinho. Então imagina você usar uma superfície que escorrega e você tá tomando um banho, não é interessante, né? Então, pensando em piso, sempre seria um porcelanato natural ou acetinado. Mas para parede, a gente pode usar uma superfície polida, né? Se a gente vai usar aqueles marmorizados, até para simular melhor, né, um mármore, seria mais interessante usar um polido mais para parede, tá? Inclusive eu já fiz um banheiro que a gente usou o mesmo porcelanato, a mesma linha, só que a superfície natural no piso e a superfície polida nas paredes, que era justamente um marmorizado. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem como que ficou esse projeto em específico, né? Mas a outra pergunta, inclusive a gente já emenda, que é se eu preciso colocar revestimento em todas as paredes, dentro ou fora do box, né? Dentro do box, com certeza,
porque a água ela bate mais diretamente na altura aqui de 1,50 mais ou menos, né? Então a gente precisa ter tanto a impermeabilização dentro do box até uma altura de 1,30 mais ou menos, e a colocação do revestimento, seja ele qual for. E eu já vi arquiteto sofrer BO que o cliente queria, tipo, uma pintura de cimento queimado dentro do box. Eu já vi box só com pintura. E, obviamente, isso, gente, não vou nem falar a longo prazo que dá BO, né? Tipo, a curto prazo é inviável, mesmo que você impermeabilize, enfim. Então, dentro do box, sim. Fora do box, não. Tanto que as construtoras atualmente nem entregam mais com revestimento fora do box. Primeiro que entregam com uns horrorosos. Nem vou falar horrorosos, mas tipo aquele branco mais básico, né? E os clientes sempre acabam tirando. Então, as construtoras já entregam sem, mas não necessariamente você precisa colocar um revestimento fora do box. Você pode fazer só uma pintura, por exemplo. O que é interessante é quando você for impermeabilizar, você vai impermeabilizar o piso e as paredes dentro do box até 1,50 mais ou menos, e fora do box impermeabilizar até uns 30, subir uns 30 centímetros assim para garantir uma boa impermeabilização. Mas não necessariamente você precisa tecnicamente colocar um revestimento fora do box, a não ser que você queira esteticamente colocar, né? Então, de repente fazer só um filetado assim na frente da bancada, ou só em meia parede, que é uma coisa que eu tenho feito bastante. Mas pensando em durabilidade e tecnicamente, não. Você pode fazer uma pintura e pode ficar em paz. E se for uma pintura, o interessante. Não, eu tô 10 minutos o vídeo só para falar do porcelanato. Se você for pintar, tem algumas tintas específicas de diversas marcas. Vai variar, né, o nome dela de acordo com a marca, mas sempre pesquise, que é normalmente cozinhas e banheiros, epox, tipo isso, que elas são mais resistentes à umidade. Então, para pintar banheiro, não pinta com uma fosca ou acetinada padrão. Vai para essa linha mais específica para a área com mais umidade. Respondido, próxima pergunta. Seguindo nessa linha de qual o melhor, qual o pior, qual é a melhor pedra para a bancada do banheiro? O banheiro, ele tem uma liberdade poética maior por conta da porosidade dos materiais. Tá? Quando, por exemplo, a gente vai escolher uma pedra para a gente usar na cozinha, a cozinha, a gente, enfim, derruba vinho, derruba café, usa panela quente. Então, a porosidade dos materiais, a gente precisa tomar cuidado na hora de escolher para a cozinha. Por isso que não é indicado, no mundo ideal, usar mármore natural na cozinha, porque são superfícies muito porosas. O banheiro já não sofre com essas questões. Ninguém vai com uma panela quente no banheiro ou derruba um vinho no banheiro, tá? Às vezes, talvez possa acontecer, mas não é comum. Então, a gente tem uma liberdade maior aí. Aí a gente pode premiar granito, que normalmente tem um custo-benefício de entrada melhor, né? Do que, por exemplo, um quartzo, mas um quartzo super funciona bem, é super resistente, tanto para cozinha quanto para banheiro, né? Mas já que a gente está falando de banheiro, o quartzo é aquele material mais lisinho, com uma superfície mais sólida esteticamente, aquele branco chapado ou aquele cinza chapado. O granito, ele tem aqueles chapiscos, então algumas pessoas não gostam muito, mas pensando em custo, é um material que performa muito bem. Variedade de granito, branco Itaúnas, preto São Gabriel, branco Siena, granito branco Pitaia, enfim, tô falando os mais usados. Aí a gente pode ir para a linha de quartzo branco estelar, que fica lindo. Vou deixar a foto aqui de uma obra que a gente usou, de uma jovem estudante, que ficou maravilhoso. A gente pode usar mármore também, mas assim, vai de gosto, né? A gente pode usar porcelanato para bancada também. Aí a gente escolhe o porcelanato que imita cimento queimado, que simula um mármore e dá para fazer com o próprio porcelanato.
E acho que é isso. E tem um outro material que é uma dica para vocês, que é um aglomerado de mármore, que ele lembra esteticamente, quando você olha, você fala, isso é um quartzo branco, mas não é. É o Aglostone Branco Prime. E aí tem as variações, Aglostone Bege Prime, Aglostone Cinza Prime, que para banheiro funciona super bem. Ele é muito esteticamente similar para quem prefere a estética do quartzo sem muito chapisco do granito e tem um custo mais interessante do que um quartzo. Então, fique a dica. E aí, qual é a melhor ou a pior, gente? Depende do projeto. Próxima pergunta. Essa aqui, a minha amiga Gabriela me perguntou se existe uma melhor marcenaria para o banheiro por conta da umidade. Isso é uma questão, né? Porque como o banheiro tem muita umidade, a gente precisa se atentar. Eu não indico usar, sempre que você for orçar uma marcenaria, você vê se é MDP ou MDF. Se ele está usando o MDP e o seu orçamento está mais barato, com certeza. Mas se atenta se ele não está usando o MDP, que é um aglomerado diferente do MDF, tá? Mais inferior. Então, para banheiro, obviamente, se a gente for para excluir o MDP e indo para uma linha de MDF, o ideal é a gente usar um MDF Ultra, que é aquele MDF verde. MDF Ultra da Duratex ou MDF Hulk da Guararapes são MDFs mais resistentes à umidade. Quer dizer que ele é 100%? Não, mas ele oferece uma resistência maior do que os MDFs convencionais. E uma outra coisa é, quando a gente pensa no gabinete do banheiro, que é aquela marcenaria que vai embaixo da bancada, quando projeta, a gente nunca vai com o móvel até o piso, ou muito próximo do piso. Ou a gente constrói uma roda base, que é normalmente usado mais em cozinha, que o móvel ele fica, de uma certa forma, apoiado e dá uma proteção maior para a marcenaria sob medida, ou a gente faz ela tipo assim, aqui tá aqui tá o piso, 20 centímetros, e começa a marcenaria, como se ela estivesse voando, assim, para oferecer uma proteção maior na hora de jogar água. Outra pergunta. A minha parede dentro do box é estrutural. Quais soluções para apoiar o shampoo? Isso é mais comum do que a gente imagina. Inclusive, é um ponto que a gente precisa olhar no dia 1 de projeto, que é quais alvenarias são estruturais. Porque se a alvenaria é estrutural, isso significa que a gente não pode fazer nenhum tipo de furação. E o nicho nada mais é do que você fura a alvenaria para embutir o shampoo, né? Então, se é estrutural, a gente não pode fazer nada do tipo. Mas tem soluções externas que a gente pode usar. Mas lembrando que é tudo externo, tá? Minhas duas últimas obras foi nesse caso aí. A gente tinha alvenaria estrutural, mas ninguém merece ficar com o shampoo no chão ou com a cestinha pendurada, né? Então, a gente optou por duas soluções. Uma é, ou a gente faz uma prateleira com a própria material que a gente vai fazer a pedra, por exemplo, se quiser seguir a mesma linha, né? Vou deixar uma foto aqui de como ficou na obra, que ela fica externa. A gente perde um pouco de área de box, sim, mas vale a pena, né? Porque, enfim, é muito útil ter essa região para apoio de shampoo, condicionador, sabonete. E ou essa prateleira, ou então a gente pode fazer, tipo assim, uma construção de uma meia parede, até uns 90 centímetros, 1 metro. 90 centímetros se o porcelanato for 90 por 90, para não ter 10 centímetros de rejunte e uma chapa. Entendeu o que eu quis dizer? Então depende, isso aí vai demandar também o tamanho do porcelanato que você está usando dentro do box, na parede. Mas ou você constrói uma meia parede de drywall e vem com acabamento 45 graus com o mesmo porcelanato ou com uma prateleira. Enfim, tem essas duas opções. Isso é o que eu já fiz, tá? E funciona bem. Então, mas lembrando que é tudo solução externa e não interna, embutida na parede. Próxima. Meu banheiro é um pouco escuro. Como posso arrumar?
Vamos adentrar agora em projeto luminotécnico de banheiro, que é um erro bem comum nessa, nessa região, principalmente em banheiro que não tem janela. Aí a questão da iluminação fica mais crítica ainda. Quando a gente vai projetar a iluminação do banheiro, a gente tem a luz. E um erro comum é você só sair colocando uma central, um spot no meio do banheiro. Que é o que normalmente o construtor entrega, né? Um ponto central no meio do banheiro. O banheiro, na maioria das vezes em apartamento, tem forro, né? Então a gente consegue fazer uma distribuição de iluminação embutida melhor. Quando eu vou projetar, o que a gente tem que pensar? Sabe quando você vai em loja de maquiagem, skincare, enfim. Perceba que quando você se olha no espelho, a luz ela tá sempre vindo de frente. Por quê? O que acontece no banheiro é você projetar e a iluminação dá sombra no seu rosto quando você tá se olhando no espelho. E isso possivelmente está dando essa impressão de que ele tá escuro. Então, sempre pensar em luz frontal, vindo de frente. E aí a gente pode colocar uma luz central, mas evita colocar essa luz no meio do banheiro, porque senão ela vai ficar atrás de você. Né? O ideal é que ela fique acima da bancada, porque daí você vai ter uma luz divina e uma de frente, que aí vai evitar que tenha a sombra. Uma outra coisa é, coloca um spotzinho dentro do box, dentro ali da área do chuveiro. Então, se o chuveiro tá aqui, o spot vem aqui. Não coloca o spot em cima do chuveiro, porque também vai dar sombra. Aí você vai se olhar e vai ficar escuro. E uma coisa que eu gosto de fazer é separar os circuitos. Então, você separa o circuito da luz frontal, da luz que tá vindo, da luz divina, da luz dentro do box. Coloca, tipo, 3 circuitos ou 2 circuitos, dentro e fora do box. Porque daí você consegue acender da forma que você achar mais conveniente. Ah, quero tomar um banho mais relaxante, quero acender só dentro do box. Você consegue. Com essa separação de circuito, entendeu? Uma outra coisa é a cor da luz, né? Entre mil aspas. Se é amarela ou azul, entre 1 milhão de aspas, gente, porque isso tá errado falar, tá? Luz quente ou luz fria. A uma ilumina mais que a outra. Ela não ilumina mais que a outra, tá? Ela ilumina da mesma forma. Mas só para vocês entenderem. Quando a gente pensa em banheiro, o que eu uso? Eu sempre uso luz neutra. Porque a luz neutra, ela não vai nem te amarelar, nem te saturar e nem te deixar com aquele aspecto de doente, sabe? De hospitalzão. Então, a luz neutra, 4000K, é o que eu costumo usar para qualquer ponto, né? Frontal, em cima, box. Pode usar 4000 que não vai ter erro. Você não vai errar no blush, não vai ficar saturado. É uma luz interessante para banho. Penúltima pergunta. Dá para mudar a posição do vaso sanitário? Dá. Inclusive, estou fazendo isso numa obra agora. Mas dá para mudar a posição do vaso sanitário sem quebrar nada? Sem quebrar nada não dá, né, gente? Pelo menos o piso ali você vai ter que quebrar para remanejamento. Aí se você pensa, o piso, se tiver um porcelanato na parede, a chance de lascar é grande, então assim, já considera que é uma reforma legal aí para trocar o vaso sanitário de lugar, tá? Mas dá. Quando a gente pensa em remanejamento de vaso sanitário, tem 2 formas de a gente fazer isso. Pelo famoso falando com o vizinho de baixo, porque o vaso sanitário, o esgoto, ele tem um caimento, tá? E para ter esse caimento, ele não é assim, né, nivelado, porque imagina, senão não desce as coisas. Então ele tem um caimento. Esse caimento, ele gera uma altura, né? Então, ou a gente faz pelo vizinho de baixo, que normalmente os clientes não querem fazer porque não quer envolver vizinho de baixo, ou então, ou condomínio, né? Se é o primeiro andar. Então, é uma questão. Ou então a gente faz igual eu tô fazendo nessa obra agora, que ele fica. Sabe quando você entra no banheiro e tem um degrau para você entrar no banheiro? Então, possivelmente o vaso sanitário foi remanejado. A gente
está fazendo isso nessa obra. E só precisa ser atentada aí ao pé direito que o banheiro vai ficar, se a gente vai perder muito com esse enchimento, né, do contrapiso. Mas dá para fazer por esse degrau. E é uma solução que não envolve vizinho, nem nada do tipo. Então, e só se atentar também qual que é a distância, né? Tipo, você vai tirar o vaso daqui para ir até daqui 3 metros, né? Não dá. Mas se for um banheiro comum, um enchimento de uns 10 centímetros mais ou menos costuma dar. Então, sim, é possível. A última pergunta, que na verdade podia estar em primeiro, porque é o ponto que todo mundo pergunta, é: quanto custa reformar um banheiro? E eu vou te falar que o banheiro, a cozinha, que são as áreas molhadas de uma casa, normalmente são os ambientes mais caros para reformar. Porque, imagina, a gente tem demolição pra caramba, a gente tem marmoraria, a gente tem remanejamento hidráulico, remanejamento elétrico, iluminação, eletrodoméstico, no caso da cozinha, banheiro. E por que normalmente é o mais caro? Porque engloba todos esses elementos da reforma, né? Então, ele costuma realmente ser o ambiente mais caro. E, obviamente, o valor final. Obviamente, gente, é o mais caro, mas você tendo um banheiro e uma cozinha reformada agrega muito no valor final do seu imóvel, né? Então, por mais que sejam os ambientes que mais custam na hora de reformar, também são os ambientes que mais valorizam. Então, vale a pena. Se fosse falar, gente, se fosse para eu dar uma dica de tipo, o que eu reformo para valorizar? Banheiro. Banheiro e cozinha. Mas eu falaria ainda mais o banheiro. Se for para escolher assim, no intuito de melhorar a sua qualidade de vida e de valorização, banheiro. Mas, voltando para custo, obviamente, gente, isso varia muito e eu não quero parecer que eu estou enrolando aqui. É porque realmente, se eu especifico um porcelanato 90 por 90, é um valor. Da marca X é outro valor. De uma peça exclusiva é outro. A gente tem revestimentos no mercado hoje do metro quadrado que vocês quiserem, entendeu? Então, assim, varia muito. A pedra também varia. Se eu vou colocar um quartzo branco, se eu vou colocar um granito, se eu vou mandar fazer essa pedra esculpida com sei lá o quê. Isso encarece também. Até o box encarece. Se eu vou fazer um box padrão, um box até o forro, um box elegance, que tem a roldana aparente. Varia, né? Mas o importante é que durante o projeto executivo, durante a primeira reunião, a reunião de briefing, é muito importante, antes de começar o desenvolvimento, a gente ter a visibilidade de quanto o cliente pretende investir no ambiente ou na casa toda, para fazer projetos realmente personalizados para ele e que faça sentido e que seja executável, né? Então, é isso, gente, depende. Eu queria realmente dar uma resposta mais concreta, sabe? Mas é que realmente é uma gama muito grande de variações. Porém, se você está buscando reformar, a gente está com as últimas vagas, estou quase fechando a agenda para 2025. Então, manda uma mensagem para a gente, conversar melhor, entender a sua necessidade, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir pensar em um projeto que caiba no seu bolso, no que você está imaginando. E vai ser um prazer atender todos vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. É o primeiro formato que eu faço de perguntas e respostas. Vai ficar mais longo do que eu imaginei, porque eu vou empolgando, daí uma coisa leva a outra. Mas é isso. O Instagram é @letearquitetura. Pode me chamar por lá, me dar um oi. O WhatsApp tá na link da bio. E é isso.
qualquer dúvida que vocês ainda tenham sobre o banheiro, pode deixar aqui nos comentários, que com certeza eu vou ver e te respondo. Isso se eu já não tenha te respondido ao longo do vídeo. É isso, beijo!